Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai mostrar agora um estudo preocupante. Por quê? É que os dados de uma pesquisa nacional de saúde afirmam que 63% dos estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram bebida alcoólica e mais de um terço deles, quer dizer, uma média de 34,6%, provou pelo menos uma dose antes de completar os 14 anos. É grave, né? Vamos saber mais detalhes ao vivo com a Maria Maciel, com a Mônica, inclusive está comigo ao vivo nesse exato momento, porque isso é um alerta para os pais, não é, ô Mônica? Cadê a Mônica? Coloca a Mônica aqui ao vivo comigo para eu saber. Ô Mônica, sou pai, eu tenho um filho de 15 anos, adolescente, que vai estar praticamente nessa faixa aí, e é complicado, então, quer dizer, então, que essa turminha está começando a experimentar mais cedo do que a gente imagina? Exatamente, Wilson. 6 em cada 10 adolescentes, desde o início da pandemia, experimentaram bebida alcoólica. Esses dados que você acabou de falar aí, 63%, né, dos estudantes das escolas públicas entre 13 e 17 anos já fizeram o uso de bebida alcoólica. Antigamente, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se achava super normal quando um adolescente bebia, não é? Ele se achava super descolado no meio dos amigos, mas estudos recentes apontam que isso faz mal, muito mal. Se faz mal para um adulto, né? Se já mexe com o psicológico de um adulto, com o organismo de um adulto, imagina o que não faz no organismo de um adolescente. Você é pai de um adolescente de 15 anos, você sabe muito bem, né, que eles ainda estão em formação. Então imagina só, se faz mal para a gente, adultos, formados, imagina para esses adolescentes. Para falar sobre esses malefícios, eu vou conversar agora com o pediatra Cláudio Soriano, que já está aqui com a gente. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Quais são os malefícios, né, a médio, longo, até a curto prazo para esses adolescentes? O que é que o uso do álcool tão jovens pode acarretar para a saúde deles? Boa tarde. É uma preocupação nossa grande, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria tem dado uma ênfase muito grande. Veja só, muitas pesquisas têm mostrado a situação de risco muito grande para o adolescente. Veja que o adolescente, você conseguir adiar o consumo de bebida alcoólica de um adolescente de 14 anos para que ele possa consumir após os 21 anos, você diminui em 4 vezes a chance desse adolescente virar um alcoólatra. Então, vários estudos têm mostrado que a questão do adolescente tem a questão do desenvolvimento cognitivo, a questão de situações de risco de vulnerabilidade é muito grande. Para as meninas, o uso da bebida tem aumentado um número maior percentual do que em meninos nos últimos anos. Coloca a menina, em especial, numa situação de vulnerabilidade muito grande, o risco maior, né, de abuso sexual. O que a gente vê em meninos também e meninas, a situação do risco maior de violência. A questão dos acidentes, em especial acidentes de trânsito. Veja que uma pessoa visivelmente embriagada aumenta em mais do que 20 vezes a chance dela sofrer um acidente grave, né, e morrer. Então, são muitas as situações. Desde a questão do organismo, em especial do desenvolvimento cerebral, o lobo pré-frontal ainda está em processo de desenvolvimento, então, quer dizer, o efeito do álcool é muito grande. Nós não podemos esquecer também o efeito do álcool na gestante, né? Veja que hoje a ciência explica que o uso do álcool em gestante ela deve ser evitado. Por quê? Pelo efeito, né, de uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal, que pode comprometer esse feto e desenvolvimento cerebral, desenvolvimento como um todo dessa criança, inclusive com alterações na face e em especial do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento cerebral como um todo. Os pais que, porventura, já percebam que os filhos já fizeram uso de álcool, já estão acostumados a fazer uso de álcool, sendo tão novos, né, até os 17, 18 anos, e perceberem que isso já está se tornando um vício, qual o procedimento? O que é que um pai e uma mãe pode fazer? É um caso clínico? O que é que ele deve fazer? A primeira questão é a prevenção, né? O que a gente vê é que, infelizmente, hoje houve um combate muito maior ao fumo, né? Há um combate muito maior às drogas ilícitas, mas a droga lícita como o álcool
Muito pelo contrário, existe até um estímulo. Esse adolescente começa a consumir álcool 10, 12 anos de idade já em casa, né? É uma preocupação, porque toda a data festiva, comemorativa, o que se observa é que os próprios adultos não dando exemplo e estimulando isso de uma propaganda subliminar e às vezes até bem explícita mesmo, o consumo precoce de álcool. As festas de condomínio, né? Por exemplo, tem festas temáticas onde crianças, adolescentes de 12, de 13, 14 anos, tem festas onde um dos temas é eles colocarem um bar, né? Com bebidas, com suco, né? Imitando uma bebida alcoólica, ou seja, já estimulando o consumo, estimulando a curiosidade. Então, na realidade, nós precisamos entender que a questão do álcool é um problema sério, é um verdadeiro desagregador de lares, né? Isso eu estou falando enquanto cientista, enquanto professor, enquanto médico, né? A preocupação é nesse sentido. Os estudos têm mostrado que o uso precoce e abusivo do álcool em adolescente é uma tragédia para a vida deste adolescente e para a sua vida futura. Como eu já mostrei, né? Eu já falei aqui e acentuo mais uma vez. O comportamento dos adultos acaba estimulando muito o adolescente a esse consumo precoce do álcool. Você sabe que é proibitivo o uso do álcool, a venda, o consumo, né? E a propaganda do álcool abaixo de 18 anos. Então, precisamos seguir as leis, né? Infelizmente, esse consumo, por ser proibitivo, né, externamente, é estimulado muitas vezes dentro dos condomínios, dentro de casa. Isso é uma verdadeira tragédia familiar e tragédia para a nossa sociedade. Doutor, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o Cláudio Soriano, médico pediatra. Lembrando que as meninas, gente, elas são mais expostas. Cerca de 36,8% das meninas contra 32,3% dos meninos estão expostos ao uso de álcool tão cedo, né? Antes dos 14 anos. E esses dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Se você está passando por algum problema dessa natureza, com um filho, um sobrinho, algum adolescente que precise de uma atenção médica, de uma atenção a respeito de alcoolismo, você pode procurar o Hospital Escola do Portugal Ramalho, que fica no bairro do Farol, ou o CAPS, Dr. Everaldo Moreira, que também fica no bairro do Farol. Ou seja, se o problema já está acontecendo, você pode e deve procurar ajuda para o seu sobrinho, para o seu filho, enfim, para o adolescente que está precisando, né? É melhor ajudar agora no começo do que deixar virar uma doença de fato, né, de que ele se entregue ao alcoolismo. Wilson. Muito bem, Mônica, perfeito. Agradeço ao doutor Cláudio Soriano pelas informações. Volta daqui a pouquinho, Mônica. Você, obrigado. E como disse o doutor Cláudio Soriano, só para a gente poder encerrar esse assunto, o doutor Cláudio Soriano foi muito preciso quando ele disse o seguinte: às vezes a gente, pai, mãe, eu me incluo nisso também, a gente se preocupa muito em proteger os filhos das drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, né? O crack, êxtase e outras coisas mais, mas a gente esquece que a porta está aberta para toda hora, em cada cantinho, com as drogas lícitas, cigarro, bebida alcoólica e outras coisas mais, que a qualquer momento eles têm acesso livremente. E é a porta de entrada para que ele busque as drogas mais pesadas. Vamos ficar atentos. Importante.